Oi, Emily. Oi. O Tiago e o Paulo, que são os nossos convidados de honra de hoje, né? O Tiago, que é mestre em serviço social, professor de sociologia e sociólogo, e o Paulo é bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal do Paraná. Os dois fazem parte da Debian, ou seja, o Paulo é o desenvolvedor, né? E o Tiago é o colaborador. E eles vão estar aqui falando em como o sistema operaciona e como tudo isso faz parte da educação. Teremos uma programação bem interativa com vocês e eu espero que vocês participem conosco. Então, bom dia a todas, todos e todes que estão conosco aqui no chat. O pessoal da Escola Municipal Corinto da Paz está presente, a professora Tarcísia, o professor Carlos Alberto, né, a Mônica, todos que estiverem aí no chat, por favor, digam para a gente de que escola vocês são, se são professores, se são estudantes da UFAL, se são estudantes de outras universidades, para a gente poder se comunicar com vocês também apresentar rapidamente as estudantes que fazem parte do projeto de extensão e que nos dão suporte, e que graças a elas a gente é capaz de estar aqui hoje, porque elas engrandeceram o projeto com um trabalho árduo, com uma dedicação, que sozinha eu não daria conta. Isso acontece desde 2019, quando a gente estava já lá junto presencialmente na Escola Corinto da Paz, mas isso aumentou substantivamente nesse período de pandemia, e que foram os meus dois braços durante esse processo. A gente aprendeu muito e se adaptou com certa agilidade, graças à dedicação dessa turma. Eu queria deixar registrado que são estudantes do terceiro período de graduação, ou seja, elas têm 1 ano e meio de formação dentro da área de serviço social, é uma turma pioneira, porque ela participa do primeiro projeto, aliás, um dos primeiros projetos curricularizados, quando a extensão universitária entra na grade curricular da graduação oficialmente e passa a contar como carga horária visível no nosso histórico escolar. Então, a partir daí, essas pessoas elas têm o desafio de abrir caminhos. E na minha modesta opinião, essa turma, assim como outras turmas de outras colegas, tem deixado um bom legado para... Da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, dessas 3 regiões, né? Da América do Norte, excluindo o México, e da Europa. E a gente tem um desafio de trazer pessoas do hemisfério sul, né? Do dito terceiro mundo, entre aspas, pessoas da América Latina, pessoas da África, pessoas da Ásia, e especialmente a África e a América Latina são muito, muito poucos participantes. Então, mesmo quando você tem mulheres participando de um projeto de software livre, são mulheres europeias, são mulheres americanas, da América do Norte, excluindo o México. Quando você tem pessoas LGBTQI+, são pessoas ou da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá. Então, a gente tem uma subrepresentação também geográfica. Então, quando eu tenho homens, tem poucos homens da América Latina, poucos homens da África e tudo mais. Então, é mais um desafio aí que a gente tem pela frente. Agora é a tua parte, né, Tiago? Sim, vamos lá. E já aproveita e responda a Emily, que está perguntando mais sobre a organização interna, como funciona. Vou falar um pouquinho agora. Tá, então vamos lá. Então, o Paulo está mostrando para a gente como é que o Debian não é só um software livre, não é só um software, no caso, né? E relembrando que eu sou sociólogo e participo do projeto como contribuidor. Então, as conferências como a DebConf, que foi em Curitiba, que o Paulo foi um dos organizadores, é um desses momentos em que o social se junta com o software de uma forma mais explícita. E aí eu coloquei do lado um BOF, que é um
dentro dos eventos, das palestras, das falas que tem nos encontros, existem algumas coisas umas falas mais contraídas, um bate-papo, como esse que aconteceu, sobre desigualdade social. E eu assisti, foi muito interessante a fala das mulheres da Índia, falando como já é difícil acessar uma escolarização voltada para as tecnologias, e é difícil até acessar as próprias tecnologias. Então você veja que dentro de um projeto que vocês perceberam que é complexo, é um sistema operacional, é uma coisa que não é fácil, as pessoas estão discutindo desigualdade de gênero, por exemplo, a gente está discutindo o acesso à tecnologia. Pode passar, por favor? Aí, como a Emily perguntou, tá aí algumas coisas mais por dentro do projeto que para a gente, né, vou dizer aqui para a gente que não é da área de TI, começa a fazer mais sentido, né? Tem aí na foto da esquerda um mini encontro, uma mini DebConf, que foi lá na Alemanha, onde as pessoas também têm diversas palestras que vão da parte mais técnica até um bate-papo mesmo, até se conhecer. Do lado direito a gente tem alguns grupos locais. Por exemplo, esse é o nosso grupo de tradução. Você não precisa ser programador ou programadora para você contribuir. Você pode ajudar a gente se você sabe um pouco de inglês, você pode ajudar a traduzir os documentos que estão em inglês. Você pode ajudar a escrever os próprios documentos novos, né, e fazer a divulgação. É difícil aqui a gente falar sobre todos os grupos do Projeto Debian. Eu acho que quase ninguém do Projeto Debian consegue listar todos os grupos, que é muita coisa. É um projeto muito complexo. É uma coisa que vai desde a parte técnica, como o Paulo explicou, de você programar como é que o seu teclado interage com o seu editor de texto. É uma coisa muito difícil e, pelo que eu tenho visto a conversa do pessoal da computação, é difícil até para o pessoal da computação. É uma área meio árida. Mas também vai nessa parte da gente fazer divulgação, que a gente está conversando aqui, de fazer ponte entre pessoas e falar, olha, conheçam o projeto, venham participar. Aqui do lado a gente tem, então, a nossa equipe de tradução, mas existe a equipe de publicidade, existe a equipe de organizar evento, existem equipes mais técnicas, por exemplo, de fazer o site, tem a parte de fazer o conteúdo do site, tem a parte de manter a infraestrutura do site. Ou seja, o projeto é muito grande e hoje a gente não veio assim mostrar exatamente os detalhes do projeto, mas para dizer, olha, que existe, tem muita coisa bacana para ser feita. Pode passar, por favor? Então, como é que eu posso contribuir de forma não técnica, né? Não técnica no sentido não técnica de tecnologia da informação. Eu acho que a coisa mais legal que a gente pode sair daqui é uma palestra voltada para o pessoal do serviço social. Usa o Debian. Vai lá pegar e vai usar no seu computador. É só isso que você precisa fazer. Você tem que se perguntar o seguinte: por que você colocou o Windows no seu computador? Se pergunta aí. Vocês, praticamente todos e todas, vão dizer assim, eu nem sei, estava lá já, veio. E é isso. Você não teve liberdade nenhuma para escolher e você nem refletiu a respeito disso, né? Então, assim, você agora que já tem uma compreensão do que é o software livre e da importância do Debian, né? O Paulo não chegou a comentar, mas o Debian ele é muito importante dentro do plano geral internacional das tecnologias. O Debian tem uma importância fundamental. É um sistema muito estável, então as pessoas gostam muito de usar nos servidores que tem pela internet aí. Você pode usar o mesmo sistema no seu computador. E ele não vai ficar travando, como o seu computador geralmente trava. Aliás, você culpa o seu computador porque ele trava, né? E o professor Cretil um dia falou o seguinte, olha, não é o seu computador que trava não, é o seu sistema operacional. Você está botando a culpa na pessoa errada. Não é a sua máquina que trava, é o seu sistema operacional. Então, se você tiver propício, se você gostou, e fala, poxa, eu vou usar, é o mais importante. Porque o que acontece depois, como aconteceu comigo, como acontece com praticamente todas as pessoas? Você, depois de um tempo de ver quanta coisa bacana aconteceu, você vai falar, poxa, mas eu posso ajudar, eu posso retribuir. E pode. Né? Então, a partir do uso, a partir do momento que você começa a perceber que você está vinculado a algumas coisas que você não refletiu a respeito e são ruins, porque vamos combinar, você ficar travando o seu computador toda hora, ele ficar lento,
Se você está acostumado ou acostumada com isso, é porque você não entendeu que existem outras alternativas, que a gente está mostrando uma delas hoje. A partir do momento que você percebe e começa a usar e vê como é bom, você acaba sentindo uma vontade de retribuir. Isso sempre acontece. E como é que a gente pode retribuir? De diversas formas. São os próprios voluntários e voluntárias que fazem esse aplicativo. Se você descobrir um erro, você pode se comunicar com eles e com elas e falar assim, ó, descobri um problema aqui. Cara, isso é muito importante. Né? Imagina se tem 10 mil pessoas usando, se um décimo delas começar a falar que está dando problema. Né? Isso ajuda demais os desenvolvedores. Sumiu a tela aí, Paulo. Documentação, você pode ajudar com documentação. Você pode ajudar outras pessoas. Então a gente depois vai mostrar uns contatos aí que você pode, poxa, eu quero usar, mas quem que vai me ajudar? Tem um monte de canal e, cara, tem um monte de gente que fica na internet só para ajudar as outras pessoas, né? Você pode, poxa, gostei, vou divulgar. Você vai divulgar na sua escola, você vai divulgar no curso de serviço social. Você vai se organizar e montar um grupo de pessoas para que se ajudem. Você pode ajudar a organizar os eventos locais aí na sua cidade, os eventos internacionais, você pode ajudar também. Você pode ajudar com divulgação de material gráfico, você pode ajudar a traduzir. Se tem dinheiro sobrando aí, você pode ajudar também, dar uma graninha. Tudo isso você pode contribuir e você não precisa programar uma linha, né? Pode passar, por favor? E o que eu ganho com isso, né? De um ponto de vista mais individual. Olha, primeiro, trabalhar em grupos com diferentes pessoas, isso é muito importante. Eu estou aqui no interior de São Paulo, o Paulo está em Curitiba, a gente está conversando com o pessoal de Maceió. Ou seja, quando a gente tem alguns trabalhos coletivos, você precisa se adaptar, você precisa conversar, você precisa definir, você precisa organizar, é muito legal. Troca de conhecimentos, eu não sou da área de TI. Pô, o Paulo já teve um monte de paciência comigo para me ensinar um monte de coisa. E aprende? Pô, lógico que aprende. É um trabalho voluntário, é um hobby, né? E com isso você vai descobrindo coisas. Poxa, esses dias mesmo eu estava aprendendo umas coisas mexendo no meu computador aqui que facilita demais minha vida. Aprendizado de TI, porque nós estamos falando de um software, né? Mas também você vai praticar outros idiomas, né? Como fizeram a pergunta, poxa, mas eu preciso aprender a falar inglês? Não. Seria bom? Seria. Mas para muitas outras coisas também. Agora, na medida que você está numa comunidade que vira e mexe, vai usando o inglês, vai falando, ou o espanhol, ou mesmo se você tiver interesse em aprender as línguas indianas, ou as línguas chinesas, você vai aprender, você vai praticar, né, nesses grupos. E você vai conhecer pessoas e culturas, você vai entrar numa comunidade que é multicultural e que é muito interessante, né? Porque até os horários você tem que ficar esperto, porque você não vai poder fazer uma palestra agora, porque na China está de noite, né? Ou no Japão, sei lá. Pode passar, por favor? Vamos fechar agora a nossa fala sobre, assim, o serviço social mais especificamente, né? Eu tenho mestrado em serviço social e trabalhei bastante na política de assistência social. E sempre utilizei softwares livres, tá? Primeiro, aprisionamento tecnológico. De novo, por que você tem instalado os aplicativos que você usa? Né? Qual foi o seu critério para instalar e qual é o seu critério para utilizar? Vocês vão perceber que nenhum. Você está usando porque as pessoas à sua volta usam e você está usando. Isso é uma certa forma de aprisionamento tecnológico. É uma estratégia de mercado, né? Você vende um produto e você fideliza o consumidor. Então, a gente percebe que as pessoas têm uma conexão com as tecnologias que é muito, muito, muito fortemente focado num lance de mercadoria. Mas que não vem à mente isso, né? O serviço social estuda bastante esse tipo de coisa. A gente vê a alienação das pessoas em relação às relações sociais que a gente tem hoje. Fica muito naturalizado. E, infelizmente, o uso do computador e do sistema operacional, que como vocês entenderam aí pela fala do Paulo, é um software essencial, ele faz o seu computador funcionar, e você está todo dia preso numa lógica e numa estratégia de uma empresa. E faz décadas que a gente pelo menos, que é um pouco mais velho, estava preso nisso, né? A gente está falando muito da coleta de dados pela internet, a gente está falando como as redes sociais roubam os dados das pessoas,
mas o seu sistema operacional faz isso também. E muito. Se você usa o Windows 10, procura lá nas buscadores da internet para você ver quanto de dado ele pega de você, porque você permitiu. Tá? Você aceitou lá a licença. Para quem trabalha nos serviços sociais, a gente tem que ter uma preocupação também com os usuários e usuárias, né? Quando você tem um software de uma determinada empresa, ela faz você ficar fidelizado, então ela faz você condicionar os seus comportamentos. Você pega o seu mouse, quero abrir um aplicativo. Você pega o seu mouse, leva ele para o canto inferior esquerdo, clica num botão chamado menu iniciar, não é assim? E abre lá uma série de desenhos, clica no botão. Você sempre faz isso. Por que não fazer de outro jeito? Né? Eu, por exemplo, eu uso muito o teclado, eu não gosto muito de usar o mouse. Eu posso fazer isso no Windows? Não. Até tem jeito, mas a empresa vai fazer o software de uma forma que ele fique homogeneizado para todas as pessoas. E o que a gente vem dizendo no software livre é o seguinte: você tem que ter a liberdade para fazer do jeito que você quiser, né? O software tem que oferecer para você a sua liberdade, né? A gente está falando da liberdade sua, não do software. Isso é muito interessante de a gente lembrar. O software em si, ele não tem liberdade, ele tem configurações, ele tem algumas características que facilitam ou não facilitam a sua liberdade em manejar com ele. Então, a produção de comportamentos tem tudo a ver com a coleta de dados também, né? É preciso que você tenha determinados comportamentos para que você gere determinados dados, ou seja, você é um produto. E hoje está muito claro isso com as discussões na internet sobre roubo de dados. O que a gente está colocando aqui é roubo ou apropriação, né? Vamos dizer assim, para algumas pessoas não ficarem bravas. Mas o que a gente está falando aqui é que existe uma camada do software do seu próprio computador que também faz isso. E que você tem alternativas. E essas alternativas são melhores. Acreditem, e não só acreditem, testem. Porque depois, para voltar, você vai falar: nossa, eu não consigo mais usar o Janelas. Porque o Janelas é muito ruim. Ele é muito ruim, tá? Pode voltar, por favor? Passar? E aí alguém me mandou uma mensagem aí: poxa, e as escolas? Fala um pouco das escolas, né? Eu estou focando aqui mais nos serviços sociais, mas eu sou professor também. Tem um professor de história lá de Campo dos Goitacazes, o Mulim. Ele tem feito bastante palestra aí. Ele é um divulgador do software livre. Ele se encontrou nessa parte de divulgação. Né? Ele achou o espaço onde ele pode contribuir com a comunidade, que é por divulgação. Ele tem falado bastante e feito vinculações junto com a educação emancipadora. Mas aqui eu posso falar uma coisa que é comum aos serviços sociais, né? Aos campos de trabalho do serviço social, e a educação, que são os nossos computadores, que são sempre uma maravilha, né, gente? Você chega lá, é só computador de última geração, o negócio é rápido pra caramba. E não é, porque a gente sabe que está precarizado. E do nosso ponto de vista aqui, do que a gente veio falar, é o seguinte: é uma venda casada, né? O cara te vende um sistema operacional que vai mexer numa máquina, e ao mesmo tempo você tem que comprar uma máquina melhor, né? Isso chama venda casada, né? O sistema operacional, ele é muito pesado porque ele precisa de uma máquina muito melhor. E aí você é obrigado a comprar uma máquina melhor para utilizar esse seu sistema operacional, que é muito pesado. E com isso a gente vai comprando nunca vai pensando por que eu estou comprando uma coisa melhor se eu quero usar esse que para mim serve. Né? Não estou dizendo que as escolas e os serviços têm que ter máquina ruim, pelo contrário. Mas a gente se vê nessas situações. Como o software livre te permite modificar muita coisa, instalar e desinstalar, e colocar uma coisa mais simples e mais leve e melhor, nunca perdendo a qualidade, tá? Não estou falando que a qualidade é pior não, gente. A qualidade é boa e geralmente melhor. Você consegue usar nos serviços, aí na faculdade, você consegue utilizar máquinas antigas com muita facilidade. Meu último computador, até dezembro deste ano, do ano passado, ele tinha mais ou menos aí uns 10, 12 anos, tá? E funcionava mais rápido que muito computador de gente que comprou há pouco tempo, viu? A proteção de dados, que eu já comentei um pouco, a gente cada vez mais tem que ficar preocupado com os nossos usuários e usuárias que a gente atende nos serviços.
Ainda existe pouca preocupação dos trabalhadores das políticas públicas, e aí incluo também a educação, pessoal colocando criança e adolescente usando o Facebook, isso é proibido, cuidado, o Facebook tem uma idade mínima para utilizar. Além disso, você está expondo essas crianças e adolescentes, esses usuários e usuárias fragilizados, vulnerabilizados, você está colocando dentro de uma lógica de apropriação de dados, você está fazendo eles gerarem dinheiro. A gente tem que repensar bastante isso, o Debian traz essa oportunidade para você repensar, para você participar de umas comunidades de software que estão discutindo isso, né? E a questão da colaboração e compartilhamento, qual a forma que eu acho que é melhor para vocês entrarem nesse mundo, começarem a participar, começarem a usar o software livre? É formarem comunidades, é formar um grupo aí, a gente depois vai passar os contatos do grupo de Maceió, mas você, puxa, me interessei, junta 3, 4 pessoas, começam a discutir, tenta instalar, entra na internet, busca ajuda. É na formação dessas comunidades que fica muito mais fácil entrar nos projetos, conhecer o Debian, por exemplo, instalar nos seus computadores, você perder os condicionamentos que você tem, porque a reclamação sempre é, puxa, mas eu tenho que aprender outras coisas. Sim, você está fidelizado a uma empresa. É isso, não tem muito segredo. Então você tem que aprender coisas novas? Tem que desaprender coisas também. Mas isso tem muitas vantagens, né? No fim das contas, eu acho que em relação ao serviço social, o pessoal que está estudando e para quem já é formado, é uma questão de profissionalismo também, né? Imagine quanto tempo você vai passar na frente do seu computador trabalhando, né? É muito tempo. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, você instalando um sistema operacional novo, e a partir daqui, que é a nossa ideia de você conhecer o mundo do software livre, tem muita coisa, é um universo, né? Você se qualifica em relação às suas ferramentas de trabalho, né? Coisas melhores, mais rápidas, mais estáveis, mais seguras, tá? Para que isso? Só para você utilizar? Não. Para que você apoie o seu trabalho social, para que você apoie o seu trabalho do dia a dia, para que te libere tempo para você fazer coisas melhores, para que te libere tempo para que você reflita mais, para que você faça melhores intervenções, é só para isso. Essa fala nossa é assim, puxa, tem uma coisa que vai te ajudar no seu trabalho, a gente não quer que ninguém vire programador ou programadora se não quiser, não é essa a ideia, mas existem ferramentas muito melhores, muito mais seguras, muito mais estáveis, que você poderia utilizar e não está utilizando, e que não teve a oportunidade de refletir a respeito disso. E por fim, as questões que eu chamei aqui de tecnopolíticas, ou que a gente também chama de sociotécnicas, que o Debian é muito interessante, e eu entrei para o projeto muito por esse lado, de você perceber que é uma parte técnica das tecnologias, da tecnologia da informação, do software, mas que é fortemente articulada com as questões sociais, com as questões da diversidade, com as questões de participação, ou seja, a gente começar também a trazer as pessoas do serviço social, né, e aí o pessoal da educação também que está participando, entrem no projeto, se não é no Debian, nos outros, no LibreOffice, em qualquer outro que vocês queiram. Existe espaço, existe debate, né? A gente precisa que as pessoas que usam e que desenvolvem façam isso, tá? Pode fechar para a gente terminar? Rapidinho, se você quiser testar, existem diversas formas, você não precisa instalar nada no seu computador, tá bom? Você pode gravar para quem ainda usa CD, mas se você tem um pendrive, você instala grava o Debian lá, a gente não vai explicar como faz, tá? É só para você ter uma ideia. Você coloca o pendrive no seu computador, reinicia o computador, e ele funciona, e você testa, tá bom? E aí você fica navegando pela internet lá, vendo como funciona, tá? Também tem como você instalar o Debian junto com os seus janelas, um do lado do outro, e você, na inicialização, você trocar. É um pouco mais complicado, mas dá para fazer também, aí você fica como alternativa. Até o momento que você não vai querer mais usar o janela, você vai falar, não, pelo amor de Deus, muito ruim isso aí. Vou só ficar com o Linux, com o GNU Linux. Pode passar? Algumas telas. Falamos tanto, né, de software, só o que é, no final das contas? Aqui, ó, isso é isso, assim, não tem muito segredo. É bonito, é funcional. Isso é uma das interfaces gráficas que você pode colocar no seu computador. Você não precisa sempre ter aquela mesma cara que você usa. Essa é a interface gráfica Gnome. Pode passar? Essa é uma outra, KDE.
Aí, bem parecido com o que você já está acostumado, né? Pode passar. Esse é o Mate. E acho que nem é do Debian, aí, tá no Fedora, né, Paulo? Tô vendo o link aí. Mas só para ver que você pode colocar o menu lá em cima. Você pode fazer do jeito que você quiser, você não precisa ter esse menu. Não tem segredo, tá, gente? Acho que a ideia hoje é a gente perceber que existem alternativas e que cada um de vocês possa procurar por essas alternativas. Pode passar. É isso, aqui os contatos para que você saiba mais sobre o projeto Debian. O site oficial é o Debian, www.debian.org. O nosso grupo de tradução é o L10N, é um L, tá? Não é um I, l10n.debian.org.br, tá bom? Se você prefere os mensageiros instantâneos, a gente não usa o WhatsApp, na verdade usa um outro sisteminha, mas um meio termo aí é o Telegram, que é um software livre, mas que é uma rede proprietária, privativa. É um meio termo para as pessoas começarem a conhecer as redes federadas, o IRC, outros caminhos livres, tá bom? Tem aí, você pode entrar lá e ver e pedir ajuda. E tem o Daniel Pimentel, não sei se você acha que o Paulo conhece, né? Que é de Maceió, do grupo local do Debian. Tá aí o e-mail dele, d4n1@d4n1.org. Se juntem aí, converse com o cara, bate um papo, pergunta como é, o que eles podem te ajudar. Tá? Fiquem à vontade para entrar em contato e para pedir ajuda e no que a gente puder ajudar vocês conhecerem e vocês se livrarem das coisas ruins que tem no computador de vocês e a fomentarem o debate, que acho que é o mais importante, né, nesse momento. Fomentem o debate, pesquisem e vejam que tem alternativas muito melhores, tá? Toda essa apresentação é livre, todas as imagens foram retiradas do eCommons. Então, são todas licenças flexíveis e você depois pode pedir para a gente essa apresentação e utilizar e remixar, como aí a Thelma tem trabalhado com os alunos, né? Nesse compartilhamento. Então, acho que falamos muito a Thelma já tem falado com vocês, agora especificamente sobre a extensão, sobre como compartilhar o conhecimento que a gente tem feito. E hoje, o Paulo e eu trouxemos como você pode compartilhar e modificar os próprios instrumentais de trabalho que constroem esse conteúdo. Tá? É um passo a mais e espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Obrigado. Olha, o chat... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O chat está bombando de elogios. Nós temos aqui a Escola Estadual Alfredo Gaspar de Mendonça. Nós temos os professores da Escola Corinto da Paz, que é a escola, a primeira escola parceira. Eu espero que a partir de agora a gente consiga ampliar também a nossa inserção territorial, né, sair mais da UFAL, ou então trazer mais para a UFAL, tanto faz, para mim tudo vale. E eu queria pensar um pouco com vocês nessa questão, né, do uso do Debian como uma mudança de práticas, não só técnica, mas filosófica, de como encarar a produção do conhecimento e a apropriação do conhecimento humano, né? Porque tudo que a gente usa e tudo que existe no mundo foi feito pela gente, não brotou do nada, né? Mas existem apropriações privadas desses bens e que termina limitando ainda mais a nossa vida no dia a dia comum, né? E quando se trata de ensino e de um ensino inclusivo, né? E justamente num lugar do país onde nós temos déficits educacionais muito grandes, né? Aprender que existem outros caminhos, né, e que esses caminhos podem facilitar o nosso trabalho, né, porque a ideia é essa, a ideia é que a gente não se aprisione pela tecnologia, que a gente compreenda esses caminhos de uma maneira que a gente possa utilizar a tecnologia como uma ferramenta de catalisação ou de aceleração daquilo que a gente faz de melhor, né? E, sobretudo, para incluir as periferias, para trabalhar com o ensino de qualidade nas escolas públicas.
porque os professores com quem eu encontro, os assistentes sociais com quem eu dialogo, eles são pessoas altamente capacitadas, têm ótimas iniciativas, mas vivem aprisionados nessa questão de nunca ter as ferramentas suficientes, porque os recursos são escassos das políticas públicas nos últimos anos, né? E também porque tem isso, dessa questão de que a marca nos aprisiona. Então, por exemplo, a UFAL nessa mudança repentina para o ensino remoto, né? E ela fez adesão ao Google. O Google entrou com tudo. Sim. Né? Entrou nas prefeituras também, nas escolas públicas, né? O Meet todo mundo está usando. E daí, no primeiro ano, no ano passado, tudo livre. Todo mundo acessando os pacotes completos. Já veio comunicado que a partir de agora você vai ter limitação de armazenamento, de uso da ferramenta. Ou seja, a gente migrou todo o nosso trabalho para uma nuvem e para um sistema que agora nos aprisiona. Ou a gente compra, e aí é dinheiro público, tem que entender isso. A mesma coisa, o SIGA-A lá da UFAL, embora tenha sido desenvolvido por uma universidade pública, a UFRN, ele é um sistema que ele é vendido, que é o nosso sistema integrado de gestão acadêmica, que é por onde saem os certificados e tudo mais. Só que aí a gente está numa versão mais obsoleta, porque todo o melhoramento do programa, que facilita o acesso dos participantes da comunidade nos cursos gratuitos de extensão da UFAL, é a nossa rede social interna, né? A gente fica refém de ter que comprar os melhoramentos, né? É isso mesmo. E aí eu tive uma formação recentemente com um professor lá do IC, do Instituto de Ciências da Computação, da Comunicação, mas ao mesmo tempo a gente financia tudo isso, né? Essa engrenagem que limita a nossa vida, que torna o nosso dia a dia mais penoso. Né? Então, eu acho que a gente pode começar, eu acho que vocês deixam para a gente, principalmente para mim, né, que vou continuar com novos alunos, vocês deixam para a gente essa dica de incorporar isso, é um trabalho, uma ideia de um trabalho novo também, para a gente capilarizar isso e tentar, assim, não só mudar o comportamento, mas mudar a forma como a gente consome as coisas que tem no mundo, né? Então, quando você fala do computador, que você pode usar, preciso saber essas ferramentas. Então, essa interlocução e a ideia de que a gente pode tratar de temas como esse para o maior número de pessoas e sem corte profissional e sem corte de formação, né? Eu queria ter mais jovens da periferia aqui, né? Porque tem muita gente trabalhando com rede social, com cultura, né? Com essa ideia colaborativa da cultura, e que se entrar por esse caminho, pode expandir ainda mais e pode se fortalecer como sujeito político, né? Na sua cidade, no seu lugar. Enfim, eu só tenho a agradecer. Eu não sei se as monitoras têm algum destaque aí para nós no chat, que eu acabei... a professora Aline gostou de ver. Nós temos a possibilidade de usar diferentes sistemas. Seria necessário um pouco mais de formação para os professores, para que então possamos mudar os... Olha, já podemos montar aí uma pauta para o segundo semestre, né? Thelma, posso só fazer uma referência ao projeto Educação Vigiada? Para quem não conhece, vai dar uma olhada. O projeto Educação Vigiada eu estou participando uma pequena parte, mas estou sob orientação do professor Theo Amiel, que está vasculhando aí todas as grandes empresas que estão adentrando o sistema, já entraram, na verdade, todas as universidades federais do Brasil, todos os sistemas educacionais estaduais e provavelmente muitos dos sistemas municipais, e se vocês, professores e professoras, estiverem interessadas, vai dar uma olhadinha lá no site, e para os alunos também, para vocês verem justamente o que a Thelma comentou, né? As coisas vão entrando, ninguém discute nada, e
E até se você pegar uma perspectiva do pessoal que quer ganhar dinheiro, poxa, é importante e tal, mas a gente está ganhando o quê com isso, né? Vendendo os nossos dados, terceirizando tudo, não faz nem sentido para o pessoal que é louco para ganhar dinheiro. Imagina para a gente que tem uma postura mais crítica, né? Então, infelizmente, a gente está sobre um ataque ferrenho desse capitalismo de vigilância e estão havendo movimentos contrários. E, por outro lado, a professora também fez o comentário, professoras, as escolas têm autonomia relativa, os professores também, tem que se juntar quem está interessado, tem gente que não vai querer, tem gente que vai ficar, uma comodidade, você já aprendeu a usar no seu Windows, é lógico, você não tem tempo, convenhamos, né? O professor é um bicho que não tem tempo. Quando tem, junta, vamos instalar, vamos ver como funciona, vamos começar a adentrar esses debates, vamos demandar. Eu não sei programar. O Paulo sabe. Paulo, me ajuda aqui, dá para fazer isso? O Paulo vai falar, pô, legal, cara, também não tinha pensado isso, eu não sou da área, né? É nesse sistema colaborativo que a coisa vai funcionar também por baixo, né? Nesses ajuntamentos e nesses pequenos espaços. Aproveitando a tua fala, a gente faz coisas tão complexas, a gente dá nó em pingo d'água para dar conta das nossas demandas. O professor faz. Né? Sinceramente, vocês acham que a gente não é capaz de fazer essa migração? A gente a gente só precisa entender esses caminhos, né, e ir dando pequenos passos. As mudanças não acontecem de maneira disruptiva, elas acontecem no dia a dia. Um dia faz uma coisa diferente, outra coisa faz outro dia faz outra. Então, assim, eu comecei a me aproximar das ferramentas digitais justamente porque eu estava muito cansada do meu trabalho e eu estava perdendo a interlocução com o sujeito fim da minha ação, que são os meus alunos. Então, assim, não adianta eu ser uma ótima palestrante se isso não faz sentido para quem está me ouvindo. Eu perco a minha função, eu perco a minha capacidade de atingir a quem eu devo formar. Então, eu dei uma migrada aí pedagogicamente, fui aprender a ser professora, porque eu sou assistente social, né? De 2018 para cá. Então, quando a pandemia nos pegou, eu estava um pouco mais ambientada mais do processo, que não é a gente se vender, é pelo contrário, é a gente conhecer para ocupar, para resistir com qualidade, para ter práticas, para ter as mesmas práticas qualificadas em ambientes novos. Porque se a gente diz que a internet só tem não tem coisas tão boas, a gente precisa colocar coisas boas lá e disputar esse território, né? Esse lugar, esse ambiente virtual, né? Então, eu acho que é muito por aí. E aí eu vou pegar tudo que foi posto no chat aqui e nós vamos montar uma pauta de trabalho aí nessa extensão universitária para a universidade fazer a sua parte junto à comunidade e vamos dialogando para ver se então a gente começa a se ajudar e a formar esses grupos aí e a aproveitar mais do Debian nesse nosso cotidiano de vida. Paulo e Thiago, vocês querem comentar mais alguma coisa? Porque eu acho que vocês, olha, já são 11h30, vocês são heróis. Não, problema. Tá. Não, quanto ao tempo, tá tranquilo. Uma coisa que é importante lembrar é que já foi provado que projetos de inclusão digital, quando você vai ensinar inclusão digital para quem nunca usou o computador, usar um sistema operacional GNU Linux não faz diferença nenhuma, assim. Porque a gente está adestrado, a gente sempre foi adestrado a usar o Windows, então a gente acha que todo mundo vai achar difícil usar o GNU Linux. Mas na verdade não. Quando alguém que nunca usou o computador, se você ensinar ela a usar GNU Linux, ela vai ter dificuldade para usar o Windows depois, né? Verdade. Então, projetos de inclusão digital precisam usar software livre, porque por todas essas vantagens que a gente falou aqui, a utilização de equipamentos mais antigos, por exemplo, né? Que é uma coisa que nas escolas públicas, universidades públicas, é uma realidade, a gente sabe disso. Então, se você acha que vai ser difícil aprender a utilizar um sistema operacional diferente, não é. Inclusive, o Thiago mostrou ali que existem várias interfaces gráficas, né? Ele falou rapidamente ali. Mas, por exemplo, existem interfaces que são mais parecidas com Windows, então você pode utilizar aquele sistema de menus.
tem interfaces que são mais parecidas com a tela do celular. Então, o software livre te permite você escolher esse leque de interfaces gráficas para você utilizar. Se você tiver com receio até de instalar o Linux no teu computador, no Linux, a comunidade, ela ajuda a instalar. Então, por exemplo, todo mês de abril, existe um evento chamado FreeSol, em que várias cidades ao redor da América Latina se reúnem no quarto sábado de abril, e você leva o teu computador, o teu notebook, e o pessoal instala GNU Linux para você, gratuitamente, sem cobrar nada, eles vão lá e instalam para você, se você preferir sem remover o Windows, né, deixando os dois juntos, Windows e GNU Linux, e o pessoal ajuda numa boa, assim, um trabalho colaborativo. Aí em Maceió, a gente passou o contato do Daniel, e o Daniel faz parte de um hacker clube chamado Osh, OXZ, né, Osh, que fica ali na Jatiuca, perto do shopping, então eles se reúnem lá sempre. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez, então tem pessoas técnicas, pessoas não técnicas, então eles têm um hacker clube ali, que é para reunir o pessoal. Vocês podem me ajudar a instalar aqui no Linux, leva o notebook lá, eles vão ajudar a instalar, vão te mostrar como funciona. É um contato muito legal que existe aí em Maceió, uma comunidade muito ativa, e que eles sempre estão fazendo eventos, né, presencialmente, né, quando a gente pode fazer presencialmente, e também virtual. E essa questão que você comentou do pagamento, né, dos softwares que estão sendo utilizados pela escola, a gente, empresas, governos, estão pagando para empresas internacionais, então esse dinheiro nem fica aqui no Brasil, né? E a apropriação dos dados. Não precisa mais de espionagem industrial. Você já coleta as pesquisas inéditas na fonte. Sim. Então, assim, porque você acha que a descoberta, por exemplo, o cara que descobriu a ponta lá da sonda do pré-sal, quer dizer, que descobriu não, que ajudou a construir, ele é um cara daqui, entende? Aí ele armazena os dados dele aonde? Né? E aí você não precisa mais nem derrubar governos, você já vai direto, você pega direto sem a pessoa nem saber que está dando essa informação, essa patente de graça. Né? Agora você pensa se a UFAL, por exemplo, paga o desenvolvimento de um software acadêmico, né? Aí tudo bem, a UFAL paga para a empresa nacional, essa empresa desenvolve o sistema e libera como software livre. A Universidade do Paraná pode pegar esse mesmo software que a UFAL já pagou e se apropriar desse software e utilizar o software aqui. Inclusive, a UFPR, se ela tem uma necessidade específica para ela pode pagar essa mesma empresa para dar continuidade ao desenvolvimento aqui, que vai ser liberado para a Federal do Rio de Janeiro pegar. Então, falando em termos de governo, é essencial o desenvolvimento de código aberto, porque basta uma entidade pagar, uma universidade pagar um sistema acadêmico, por exemplo, e todas as outras vão se beneficiar com aquilo. Quando você pensa assim, não faz sentido nenhum a UFAL pagar por um software, a Federal do Paraná pagar por outro, a do Rio de Janeiro pagar por outro, a escola X pagar por um software que poderia estar sendo divulgado, utilizado. O primeiro desenvolvimento foi pago, mas depois o código-fonte pode ser utilizado pelas outras e adaptado pelas outras. Então, dentro da esfera pública, isso é ainda mais importante, né? E a gente precisa pressionar os governos para isso. E, por fim, existia um evento de software livre em Porto Alegre, que acontecia todos os anos, que é o FISLE, em que levavam não só pessoas do meio técnico da computação, mas a gente viu essa questão do compartilhamento do conhecimento se espalhar em áreas como música, né? O próprio Gilberto Gil, ele foi uma vez no evento falar sobre a Creative Commons, que é a licença para produção artística, né? Para readaptar músicas, remixar músicas. Pessoal de artes plásticas, eles pegavam computadores antigos que iam para o lixo para pintar o gabinete, fazer a arte, né? Com gabinete, fazer material com equipamento de informática que era descartado. Então, existem várias áreas que vão se intercalando, que a gente pensa, tudo é software livre, é relacionado à computação. Mas vão se intercalando e vão produzindo conhecimento em várias outras áreas, né? Tem desenvolvedor do Debian, por exemplo, que é um brasileiro que ele é médico. Ele é médico lá em Porto Alegre e desenvolve software porque ele gosta, ele tem essa oportunidade de trabalhar. E se você está assistindo aqui, você usa um software e esse software está só em inglês, por exemplo,
Se você tem esse conhecimento para ajudar a traduzir, você pode contribuir na tradução, como o Tiago faz, e outras pessoas que não têm esse mesmo conhecimento em inglês, né, como a gente viu na pergunta no início, vão se beneficiar da sua tradução, porque você fez parte desse ecossistema de tradução, e quem não sabe inglês vai poder se beneficiar disso. Então, a gente tem um writer, o LibreOffice, né, que tem o writer, o calc e o impress, que estão em português hoje, porque a comunidade voluntariamente colaborou com a tradução. E é um trabalho essencial, assim. Não, as próprias legendas, né, de vídeos no YouTube, a maioria delas são colaborativas, não são remuneradas. Mas outra coisa que eu queria informar o pessoal do chat, que é essa questão das licenças Creative Commons, porque, assim, existe uma neura em relação ao direito de autoria e ao direito de propriedade. A licença livre, ela não tira você como autor. Ela simplesmente coloca você em colaboração numa comunidade acadêmica e social. Né? Ou seja, você tem a capacidade de melhorar aquele trabalho que você deu um pontapé inicial através da interlocução com diferentes pares. E aí, no ramo da educação pública, seja de nível básico, fundamental, médio ou universitário, a gente tem um repositório muito interessante de materiais didáticos que chama EduCaps. Então, quando a gente entende que aqueles materiais didáticos que a gente trata como rotina de trabalho e que parece que só serve para a gente, que são ricos de criatividade, quando a gente digitaliza, atribui a ele uma licença de autoria, mas de liberdade de uso, que foi o que vocês fizeram hoje com os slides, né? A gente pode colocar nesse repositório e, através desse repositório, ter uma rede de colaboração com outros profissionais da mesma área de conhecimento, que tenham materiais similares ou melhores, ou que pegue o teu como modelo, porque o teu é o melhor, né? E assim a gente vai traduzindo conhecimentos complexos e chegando às novas gerações e, sobretudo, às periferias, porque o nosso problema não é que as pessoas não têm capacidade de aprender, é que elas acreditam que elas são incapazes, né, por uma série de fatores. Então, à medida que a gente começa a decodificar que conhecimento é uma construção e que a gente depende um dos outros para continuar estudando, para continuar tendo conhecimentos mais complexos, né? E que todo mundo esteja onde estiver, na condição que estiver, se tiver acesso e se tiver apoio, né, a gente consegue desenvolver as capacidades. Ninguém nasce sabendo as coisas, a gente aprende, né? E eu acho que essa discussão de software livre, licenças de acesso livres também, né, ao conteúdo intelectual da humanidade como um todo, assim, já estou pirando aqui, mas enfim, né, a conhecimentos que a gente vai consolidando ao longo de décadas, isso permite com que a gente trabalhe de maneira mais inclusiva, né, e também de maneira mais orgânica, no sentido de que somos nós que produzimos isso que a gente consome depois, né? E seja qual for o produto, pode ser o produto tecnológico, mas pode ser o produto didático, o livro, a cartilha, né? Por exemplo, nós temos os problemas também do material didático que são importados por essas ONGs, tipo o Instituto Ayrton Senna, que é totalmente descontextualizado culturalmente das nossas regiões. E as nossas escolas as prefeituras aderem e pagam por isso, né? E a gente consome uma cartilha que os professores que é muito inferior ao que os nossos professores têm capacidade de produzir, e já produzem, né? Então, é disso que a gente está falando. Então, isso não é uma discussão estratosférica, é uma discussão do nosso dia a dia. E agora a gente tem muito trabalho a fazer. Eu vou montar aí um projeto de extensão com essa galera aí que está no chat se sentindo isolada. Nós vamos montar um grupo dos excluídos e vamos incomodar vocês mais vezes, tá bom? Certeza. Incomoda não. Junto lá do hacker, do Osh Hacker. Viu?
Muito obrigada, podemos encerrar por aqui. Eu quero agradecer todo mundo por estar aqui arduamente nesse feriado, de prestigiar. Ajude a gente comentando o vídeo na aba dos comentários, porque o chat nem sempre fica visível. Deixe sua opinião, como a gente pode melhorar, que outras iniciativas que, a partir desse conteúdo que você assistiu, você gostaria de colaborar ou que a gente organizasse também, né? Deixe suas ideias, as suas críticas, desde que sejam construtivas e não hostis, né? Porque a gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo junto. Agradeço demais, Thiago, por essa parceria e essa amizade. Obrigado, Thelma. Obrigado a você. Paulo foi muito generoso também, que a gente se encontre mais vezes, né? E que você venha nos visitar em breve. Então, forte abraço, obrigadão, estamos à disposição. Obrigado pelo convite. Valeu, Até gente. mais. Obrigado. Vou encerrar aqui, viu? Até logo, pessoal. Obrigado às monitoras. Isso, obrigada.